Sido a níveis estratosféricos, né, nesses últimos anos, até difícil de imaginar que teria um crescimento tão grande assim. E agora como que ficaria essa questão dele, né, de comprar o Cruzeiro, e como que seria realmente essa mudança, dependendo, né, de ele sair um pouco dos supermercados BH para tomar conta do Cruzeiro. Eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, de falar sobre essa questão pessoal dele, sobre o faturamento dos supermercados BH, quero falar também sobre a dívida dele com o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro já devia muitos milhões para o Pedro Lourenço, como era de se imaginar, e eu quero trazer aqui alguns dos tópicos importantes agora, possivelmente, né, já sendo anunciado como novo dono do Cruzeiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui a 43 mil inscritos no YouTube, faltam um pouco menos de 400 inscritos no canal. Se você está assistindo aqui, ó, aproveite para deixar seu like, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse próximo objetivo. Então, bora aqui para o conteúdo. Bom, então quero começar falando aqui sobre o Pedro Lourenço, um empresário de 68 anos de idade. Valeu demais também o portal Lance Bis, valeu demais aqui, ó, que fala um pouco, né, dessa matéria, que eu vou utilizar aqui até para vocês ficarem vendo algum outro fundo, ao invés de só minha cara feia. Então, para vocês verem alguns outros conteúdos e acrescentar aqui no decorrer do vídeo, né? Quem é Pedro Lourenço, com esse empresário que negocia 20% da SAF do Cruzeiro. Essa matéria que ainda foi no ano passado, que eu achei interessante, né, para falar um pouco sobre essa questão do ponto de vista financeiro dele, que já colocava ele com valor de fortuna avaliada em 7 bilhões e meio de reais, isso em 2020, tá? Então não é difícil imaginar que esse valor cresceu bastante de 2020 para cá, mas já é um valor, pô, sensacional, né? Então assim, o Pedro Lourenço já é, por exemplo, um parceiro do Cruzeiro há muitos anos. Começou aí então com a sede dos supermercados BH, que tem um vídeo aqui completo no canal falando um pouco mais da sua história, que eu vou, quando terminar, eu deixo aqui então para vocês. E assim, atualmente aí a rede muito grande, se eu não estiver enganado agora, com mais de 500, né, supermercados, ainda mais depois de ter comprado aqui, ó. Supermercados BH adquire a rede EPA e Mineirão Atacarejo no Espírito Santo, né? Então realmente bem interessante, ó, assumindo as operações do grupo DMA no Espírito Santo e assim, realmente aumentando muito a questão das suas redes, né? Só para você ter uma ideia, o Supermercados BH hoje é o quinto maior do país, com um faturamento no ano passado de 14 bilhões de reais, em 2022, melhor dizendo. 2023 foi de 17 bilhões de reais, depois eu mostro para vocês. 266 lojas em Minas Gerais e em breve, né, mais 34 no Espírito Santo, então aí um pouco mais, né, podemos dizer assim, de 300 lojas. E lembrando, completou 27 anos de história, né, realmente é um bom período, sim, né, sem dúvidas, pô, 3 décadas ali basicamente, mas pelo tamanho da fortuna dele, você pode ver que foi algo com muito trabalho, obviamente, né, mas 27 anos é difícil, não tem nem eu essa idade, mas assim, você pode ver que tem redes que são às vezes mais antigas e não conseguiu, né, ter esse mesmo desempenho dos supermercados BH. Nesse sentido, eu acho que pode ser uma das que tem mais potencial, na minha opinião, de virar, quem sabe, ali um top 2, top 3 no Brasil mesmo, né? E assim, fala um pouco aqui nessa matéria sobre essa questão e tudo mais, só que dá para você ver, né, o potencial financeiro que tem o Pedro Lourenço, onde nessa época aqui já tinha esse valor estipulado dessa sua fortuna de 7 bilhões e meio de reais. Por que, Gustavo, que é difícil você definir, por exemplo, o valor da fortuna dele? Porque as ações dos supermercados BH não são listadas na Bolsa de Valores, né? Então, quando por exemplo, você vem aqui e pesquisa, né? Ações, vamos colocar aqui do Atacadão. Então, vamos lá, Atacadão. Você vê aqui quanto está valendo hoje, quanto foi o desempenho nos últimos 6 meses, um ano e tal. Com certeza deve ter ido mal, né? No setor em si, os supermercados BH conseguem fazer uma boa administração, mas no geral estão indo bem, não estão indo muito bem. Até que aumentou, mas ok, né? Nos últimos 6 meses, ok. Tá indo até bem, hein? Só caiu no último mês. Mas assim, dá para você ver, né, o valor dela aqui de mercado, ó, 24 bilhões de reais no total, né? Então, desde quando abriu lá em 2017, 23% de queda, teve alguns momentos melhores, outros nem tanto. E os mercados BH não tá aberto, né? Por questão que ele não quer mesmo. Igual o Arezzo aqui, ó, do Alexandre Birban, por exemplo, né? Que é dono da Arezzo, já falou sobre essa possibilidade de investir no Cruzeiro, ó. É aberta as ações na Bolsa de Valores, por exemplo. Então, dá para você saber, ele tem 50% da empresa. Se ela tem um capital, um valor de mercado, né? Cadê? Aqui, ó, de 5 bilhões e 700, então ele tem 2 bilhões e 700. Então é mais fácil você definir essa questão, né? O Pedro Lourenço não é assim, então ficaria um pouco mais difícil, mas estipula-se que seria esse valor de 7 bilhões e meio de reais, que na minha opinião, se for considerar que esse valor era de 7 bilhões e meio em 2020, hoje, na minha opinião, poderia já estar passando tranquilamente dos 10 bilhões de reais, mas isso aqui é difícil de você saber, né? Que teve realmente um crescimento bem interessante, ó, deixa eu até ver se eu consigo achar o faturamento ano a ano, né? Quer ver? Faturamento ano a ano supermercados BH. Porque teve um crescimento, se eu não estiver enganado agora, de quase 100% realmente nesses últimos anos, né? De 2018, 2019 para cá, teve realmente um crescimento
bem interessante. Até tem essa matéria aqui, ó, da Kátia Andrade, que fala sobre o crescimento, né, e otimista em relação aos resultados da rede. E essa matéria aqui no final de 2023, ó, 308 lojas, né, que seria então no total, muita coisa mesmo. E lembrando, né, agora que teve essa expansão para o Espírito Santo, mas ainda basicamente concentrado no estado de Minas Gerais, com mais de 37 mil funcionários. Então, realmente um crescimento interessante. Não consegui achar aqui o faturamento. Deixa eu até ver se então aqui, ó, faturamento dos mercados BH 2020. Aí eu consigo ter uma noção melhor, né? Então aqui, ó, realmente tá difícil. O Google às vezes ele só quer mostrar realmente os valores mais recentes, né? Mas tá aqui, ó, os mercados BH comemora resultado histórico, ó, de 11 bilhões. Essa matéria então é de janeiro de 2022, referente então a 2021. 11 bilhões em 2021 e agora, né, em 2022, em 2023, melhor dizendo, teve esse faturamento de 17 bilhões. Então, se a fortuna dele era de 7 bilhões e meio, não tem como negar, né, que quase aumentando o que? 60% do faturamento, não vai aumentar nada o seu valor, né, de fortuna, mas é óbvio, né, pode ser que seja muito mais do que isso, às vezes seja muito menos, mas esse valor não está lá na conta dele disponível para o Pix no Nubank, né, a gente está nas ações da empresa em si, deve ter um valor bem menor no saldo de conta em si, é claro que tem muito, né, até um dividendo ali a cada 3 meses, um ano, por exemplo, mas não é 7 bilhões e meio de reais no Pix dele para trazer quem ele quiser, mas sem dúvidas tem um potencial muito grande de crescer. Olha aqui, ó, os maiores supermercados no Brasil, né, de rede. Primeiro o Carrefour, né, com 115 bilhões de faturamento anual, é o maior, comprou o Atacadão e tudo mais. Segundo vem o Açaí, então, né, com 72 bilhões de faturamento, mas lucro, às vezes essas operações nem são lucrativas, tá? Então tem que ver essa questão. O Mateus, né, os supermercados lá, que é muito no Maranhão, uma estratégia muito parecida dos supermercados BH, que se concentrou mais em uma região, também, ó, 30 bilhões de faturamento. Grupo Pão de Açúcar, que caiu muito, tá, gente? O Grupo Pão de Açúcar era um dos primeiros, né? Realmente só 20 bilhões de faturamento. Os supermercados BH com certeza vai passar daqui a pouco, acho que nesse ano mesmo. 17 bilhões então de faturamento, acima de alguns outros, né? Esses Irmãos Mufato lá no Paraná, Curitiba, gigante essa rede, e algumas outras, né? Como esse aqui, por exemplo, que é o Bretas, o Marte Minas, por exemplo, aparece aqui também. Se eu não estiver enganado, o Marte Minas tem um dono que é torcedor do Cruzeiro, tá? E algumas outras aqui, ó, é interessante. Vamos ver se acho mais um aqui de Minas. Eu lembro que tinha um EPA, né? Só que agora foi comprado também pelos supermercados BH. Então é isso, acho que no geral vai ser esses mesmo. Tem aqui, ó, os mercados Bahamas de Minas e o Super Nosso, né? O Super Nosso eu conheço, Bahamas eu não tô lembrando agora, cara. Porque eu sou de Goiânia, mas o Super Nosso eu conheço que tem toda a esquina em Belo Horizonte, mas Bahamas eu particularmente não tô lembrando que não. Mas enfim, dá pra ver que tem, né, um potencial bem interessante a rede de supermercados BH e essa fortuna do Pedro Lourenço que, pô, é muito grande, mas muito grande mesmo. Tem até essa matéria aqui, ó, achei interessante, daqui do portal o Bola VIP, ó, Pedro Lourenço, possível dono do Cruzeiro, é segundo maior credor do Cruzeiro, né? Então, por exemplo, o Cruzeiro deve muito para ele. Aqui nessa matéria ele fala então, ó, deixa eu até ver se eu acho aqui. O Cruzeiro então tem uma dívida de 28 milhões de reais ainda com os supermercados BH e o Banco BMG hoje, que é o maior, com 43 milhões de reais a se receber, que lembrando tem 127 credores, né, no Cruzeiro atualmente. É claro, né, o Pedro Lourenço já chegou àquele acordo com o Cruzeiro para comprar 20% das ações e esse valor que hoje pode ser que apareça ainda no balanço como dívida, mas a tendência é que realmente seja retirado. Por quê? Quando o Ronaldo compra aqui, ó, essa matéria aqui, ó, comprou 20% das ações da SAF, foi por 100 milhões, 70 milhões em aportes e os outros 30 milhões em abatimento da dívida. Esses 70 milhões seriam destinados à reforma no centro de treinamentos, tem vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Enfim, acaba que essa questão da dívida dele já foi resolvida, não vai ser abatida agora nessa questão e em breve, quando tivermos informações tanto do faturamento quanto da fortuna ou a negociação geral da operação envolvendo o Cruzeiro, eu trago aqui para vocês e nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!